Hoje no estudo sobre Deus e sobre a santidade, cheguei nesse capítulo aqui, nossa resposta à santidade de Deus. E aí eu caí nesse versículo de Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí eu fiquei refletindo sobre o que seria santificação, né? E aqui no livro fala sobre a origem da palavra, que é traduzida como santidade, consagração, fala sobre algo prático, né? E eu sempre procuro entender as coisas na vida prática. E isso me remeteu à questão, o conceito de caminho, né? A santificação, né? A santidade, que até fala, né? A nossa salvação nos leva, nos conduz por um caminho, um caminho de santidade, é uma busca. Então, se a gente for entender santidade como busca, né, estamos no caminho de santidade para sermos, né, santos como o Senhor é santo, né? Ele quer que a gente participe disso. E aí eu pensando, né, mas na prática, né, verdadeiro, o que significa esse caminho? E aí, em Hebreus mesmo, né, fala sobre escolhas, né, sobre correção, sobre disciplina. E se estamos num caminho, o caminho de Deus é como? O caminho de Deus é reto. E o próprio Hebreus fala sobre isso, né? E o versículo que mais me chamou a atenção é Hebreus 12:13. Façam caminhos retos para os pés. Né? Faça caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ou seja, o caminho do Senhor é reto, né? Mesmo que o manco é o quê? Né? Aquele que não anda em retidão, é aquele que dá contornos, voltas, e assim, não importa a limitação, o caminho do Senhor é reto. E aqui fala, né, eu tive essa percepção, né, por mais defeitos que você tenha, por mais limitações, né, de caráter, de condutas, né, a gente está falando aqui de uma forma espiritual, um manco não fisicamente, mas as nossas limitações, o que é que a gente traz, né, não importa as limitações que temos, o caminho do Senhor é reto e a gente deve fazer esse caminho para viver reto. E aqui fala o quê? Para que o manco não se desvie, porque muitas vezes a gente tenta adaptar o caminho de acordo com as nossas limitações. Ah, o caminho tá reto, mas assim, eu não consigo andar por esse caminho, então eu vou fazendo desvios. E aqui não fala isso, a palavra fala para que o manco não se desvie, antes seja curado, ou seja, o final é a cura, o final é a restauração completa. Quando a gente está falando de santidade, né, o final é sermos semelhantes a Cristo, é chegarmos no alvo, é vivemos eternamente com o Senhor em santidade. Mas nesse caminho a gente precisa fazer isso, a gente precisa construir caminhos retos. E não podemos nos conformar, né, com este mundo, com o padrão do mundo. Isso tem muito a ver com isso, né? Não se conformar com as nossas limitações, mas confiar que o caminho do Senhor é reto. E aí, né, também tem a ver assim com a questão que Hebreus 12 também fala sobre disciplina, né, que às vezes a gente faz esses caminhos tortuosos para, né, nos encaixar a nossa limitação, e Deus nos corrige, porque Ele quer que a gente seja santo, né? E mesmo que a gente faça esses caminhos tortuosos, Ele nos corrige para nos trazer de volta para o caminho reto. É nisso que consiste a disciplina, né? Depois leiam Hebreus 12, de 5 ao 11. E aí eu lembrei do caminho, né, de uma história aqui que está em Gênesis 29:16, uma história desse casal, né, Jacó e Raquel, que, assim, fala muito sobre caminho, né? Jacó, ele amava Raquel e ele seguia o caminho até ela. Se vocês lembram, né? Mas ele teve que trabalhar 7 anos para conseguir casar. E mesmo assim, houve uma intervenção, né? O sogro enganou e ao invés dele sair do caminho desse propósito, ele não, então eu vou continuar no caminho reto. Eu tenho que trabalhar quantos anos para ter ela de volta? E trabalhou e seguiu o caminho reto. Mas ao mesmo tempo temos a história de Raquel. Ela queria filhos e ela não podia ter filhos. E a gente percebe, né, lendo no decorrer de Gênesis 30, que ela criou
um caminho alternativo, né? Ela queria filhos, mas ela deu a serva para o seu filho, né, deu a serva para o seu marido deitar com ela e gerar filhos, né? Ela até fala filhos do joelho, né? Ou seja, não veio do ventre dela. Ou seja, aqui a gente vê duas histórias, né? Jacó, que construiu o caminho reto, né? Seguiu, mesmo tendo intervenções, ele preferiu manter os pés no caminho reto. Raquel se viu numa limitação e ela construiu um caminho alternativo. Mas Deus não age no nosso jeitinho. O caminho de Deus é reto. Você começa a analisar, né, os filhos de Raquel, os filhos de Lia também, né, que é a irmã dela. Mas assim, Deus tinha um propósito. E mesmo a gente dando um jeitinho, Ele derrama graça, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Deus tinha um plano na vida de Jacó, na descendência, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí você vê que depois Deus abriu o ventre de Raquel e ela gerou quem? José, né? E a gente sabe a descendência de José, né? A gente sabe o que José representou para a história de Israel. Então era essa reflexão, né, sobre santidade. Santidade é um caminho, né? Um caminho que a gente precisa seguir. Mas é um caminho que fomos habilitados, porque somente quem é salvo consegue andar por esse caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos em Cristo, nós temos um pastor que nos conduz por esse caminho de santidade.